Quantas vezes você já orou, chorou, pediu a Deus um sinal e parecia que o céu estava em silêncio? Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora, sentindo que sua vida está parada, que Deus se esqueceu de você ou que seus sonhos nunca vão se realizar. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode mudar o seu dia hoje. Deus nunca para de agir, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando coisas maiores do que você pode imaginar. A palavra de Deus nos diz em João 5,17: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Isso significa que mesmo no silêncio, mesmo no deserto, mesmo nas lágrimas, Deus está ativo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou te mostrar 7 coisas que Deus pode estar fazendo na sua vida sem que você perceba. Coisas que vão explicar o seu momento atual, trazer esperança para o seu coração e renovar sua fé para continuar caminhando. Então fica até o final desse vídeo, porque Deus pode usar essas palavras para reacender uma chama dentro de você. Antes de mudar as situações ao seu redor, Deus quer mudar algo muito mais precioso: o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus se importa mais com quem você está se tornando do que apenas com o que você vai conquistar. Em Romanos 5, 3, 4, a Bíblia nos diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, as dificuldades que você enfrenta hoje não são um castigo, são um treinamento. Exemplos bíblicos. José do Egito passou anos sendo injustiçado, vendido como escravo, preso injustamente. Mas foi esse processo que forjou nele um caráter de liderança e humildade que o preparou para ser governador do Egito. Gênesis 37:5. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas enfrentou perseguição e humilhação antes de assumir o trono. Durante esse tempo, Deus estava formando em Davi um coração quebrantado, que sabia depender de Deus em tudo. 1 Samuel 16 em diante. Exemplos práticos. Pensa numa pessoa que consegue um cargo alto sem preparo emocional. Ela se perde, se corrompe, às vezes até destrói a própria vida. Mas alguém que foi treinado em paciência, perseverança, humildade, essa pessoa vai saber lidar com a bênção sem ser esmagada por ela. Aplicação pessoal. Se hoje você sente que a resposta de Deus está demorando, pergunte-se: e que áreas do meu caráter Deus pode estar moldando? Será que Ele está me ensinando a confiar mais, a depender menos do meu controle e mais da graça dele? Lembre-se, para cada oração que você faz pedindo: Deus, muda a minha situação, talvez Ele esteja te respondendo: filho, primeiro eu quero mudar você. E essa mudança interior é o maior milagre que Deus pode fazer. E se você acha que só o seu caráter está sendo moldado, espera até ver o que Deus também está fazendo ao seu redor. Vamos para o segundo sinal de que Deus está agindo mesmo sem você perceber. Às vezes, uma das maiores provas de que Deus está agindo na nossa vida é quando algumas pessoas começam a se afastar. E na hora dói. Parece rejeição, parece solidão, parece injustiça. Mas na verdade pode ser proteção divina. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes estamos cercados de pessoas que, ainda que a gente goste muito, não têm a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma direção que Deus quer nos dar. E para que você avance para o próximo nível da sua vida espiritual e dos seus sonhos, Deus precisa fazer uma separação. Exemplos bíblicos. Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Mas para cumprir esse chamado, Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão precisou se afastar do ambiente e das relações que poderiam limitar o que Deus queria fazer. Jesus, antes de operar alguns dos maiores milagres, mandava as pessoas sem fé saírem do ambiente. Marcos 5:40. Ele sabia que certas atmosferas espirituais podiam atrapalhar o mover de Deus. Exemplos práticos. Talvez você tenha perdido amizades, relacionamentos ou até oportunidades que pareciam boas.
E você ficou se perguntando, por que isso aconteceu, Deus? Mas hoje eu quero te dizer, quando Deus tira, é porque Ele está livrando. Tem pessoas que, se continuassem ao seu lado, poderiam atrasar, desviar ou até destruir o que Deus está preparando para você. Aplicação pessoal. Se alguém saiu da sua vida, ou se Deus não permitiu que certas conexões se firmassem, agradeça. A proteção de Deus muitas vezes se manifesta em portas fechadas e em relacionamentos interrompidos. Não insista para permanecer onde Deus já está te tirando. Confie que Ele sabe o que faz. O que Ele está preparando para você é tão grande que não pode ser compartilhado com qualquer um. E se Deus está cuidando das suas conexões, Ele também está fazendo algo ainda mais profundo, algo que talvez você nem tenha imaginado. No próximo ponto, eu vou te mostrar. Um dos maiores desafios da vida cristã é aprender a andar pela fé e não pela visão. A maioria de nós confia em Deus, até que as coisas saem do nosso controle. Quando tudo vai bem, é fácil dizer, Deus é bom. Mas e quando nada acontece como planejamos? Quando portas se fecham? Quando os recursos acabam? Quando a resposta não vem? É nesses momentos que Deus está nos ensinando a confiar nele, não nas circunstâncias. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, a nossa segurança não pode estar naquilo que a gente vê, sente ou entende. Tem que estar firmada em quem Deus é, fiel, bom, soberano. Exemplos bíblicos. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos fixos em Jesus. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Mateus 14, 29 e 30. Isso mostra que a nossa fé enfraquece quando focamos nas circunstâncias e não em Cristo. O povo de Israel, no deserto, murmurava sempre que enfrentava dificuldades, mesmo depois de ver milagres incríveis. Deus estava usando aquele deserto para ensinar o povo a confiar Ele dia após dia, não nas suas próprias forças ou condições. Êxodo 16, 17. Exemplos práticos. Pensa na sua própria vida. Quantas vezes você ficou desesperado por uma conta que parecia impossível de pagar e no final deu certo? Quantas vezes você achou que não ia suportar uma situação e hoje está aqui, mais forte do que antes? Essas experiências são treinamentos de fé. Deus permite certas pressões para mostrar que Ele é a fonte, não o seu emprego, não as pessoas, não as suas habilidades. Aplicação pessoal. Se hoje as suas circunstâncias parecem te dar motivos para desanimar, lembre-se, elas não são a última palavra, Deus é. Talvez o que Deus quer te ensinar agora é a confiar quando não entende, a adorar quando não sente, a seguir mesmo quando não vê. Essa confiança é preciosa demais para ser construída sem provações. E quando você aprender a confiar em Deus acima de tudo, nada neste mundo poderá te derrubar. E além de fortalecer a sua confiança, Deus também está fazendo algo ainda mais poderoso, algo que envolve uma transformação silenciosa, mas profunda. No próximo ponto eu vou te revelar. Enquanto esperamos por mudanças externas, um novo emprego, uma resposta de oração, uma cura, Deus muitas vezes está trabalhando na parte mais importante da nossa vida, o nosso interior. E o mais incrível é que esse trabalho quase sempre acontece em silêncio. É como uma árvore que cresce. As raízes se aprofundam na terra, antes de qualquer broto aparecer na superfície. O que Deus está fazendo dentro de você hoje pode ainda não ser visível, mas é fundamental para sustentar tudo o que Ele vai realizar depois. A Bíblia nos lembra disso em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está mudando seus desejos, alinhando sua mente à mente de Cristo, curando feridas que você nem sabia que ainda existiam. Ele está te moldando para que você não apenas receba bênçãos, mas também sustente as bênçãos sem perder a sua essência. Exemplos bíblicos. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Êxodo 3. Durante esse tempo de silêncio, Deus estava matando o orgulho, a impulsividade e forjando nele um espírito humilde e obediente. Maria, a mãe de Jesus, guardava todas as palavras
no seu coração e meditava nelas. Lucas 2,19. Enquanto nada espetacular parecia estar acontecendo externamente, internamente ela estava sendo preparada para viver o maior propósito de sua vida. Exemplos práticos. Talvez hoje você se sinta como se estivesse parado, esquecido, mas na verdade Deus está te refinando. Ele está te ensinando a ter paciência, a desenvolver sabedoria, a crescer em maturidade emocional e espiritual. Essas são qualidades que nenhuma conquista exterior pode substituir. Aplicação pessoal. Se você sente que tudo está quieto demais na sua vida, não desanime. O silêncio de Deus não é ausência, é operação. Ele está mexendo onde realmente importa, no seu coração, na sua mente, no seu caráter. Confie no processo. O que Deus constrói em segredo, Ele revela na hora certa. E quando Ele revela, ninguém pode impedir. E o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Além de transformar você por dentro, Deus também está preparando algo ao seu redor, no ambiente onde você vai viver os planos dele. No próximo tópico você vai entender melhor. Enquanto Deus trabalha dentro de você, Ele também está organizando o ambiente ao seu redor. Pode parecer que nada está mudando, mas o que você não vê é que Deus está movendo peças invisíveis, pessoas, oportunidades, portas, tudo para que o plano dele se cumpra no tempo certo. É como num grande teatro. Antes da peça começar, há uma movimentação intensa nos bastidores. Os cenários são montados, as luzes são ajustadas, os atores se posicionam. Só depois de tudo estar pronto é que o palco se abre. A Bíblia diz em Isaías 45:2: Eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus vai à nossa frente. Ele já está ajustando situações que você nem imagina, abrindo portas que você ainda nem viu, tirando obstáculos que você nem percebeu, colocando pessoas certas no seu caminho. Exemplos bíblicos. Antes de José se tornar governador do Egito, Deus já tinha colocado no palácio o copeiro do faraó, que mais tarde seria usado para apresentar José ao rei. Gênesis 41. Esther foi colocada como rainha antes do decreto de morte contra os judeus ser lançado. Deus preparou o ambiente para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa para salvar seu povo. Esther 4:14. Exemplos práticos. Quantas vezes, depois de muito tempo de espera, você conseguiu algo que parecia impossível e percebeu que, se tivesse acontecido antes, não teria dado certo? Isso não é coincidência. É a mão de Deus, organizando tudo para o seu bem. Aplicação pessoal. Talvez hoje você não veja nenhuma mudança visível, mas confie, Deus está preparando o terreno onde você vai florescer. Cada detalhe está sendo ajustado para que, quando o tempo chegar, você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo o propósito certo. Não se desespere na espera. Deus é especialista em criar ambientes perfeitos para os seus filhos cumprirem a missão que Ele planejou. E se Deus está organizando tudo ao seu redor, há também uma promessa silenciosa acontecendo no seu interior. Algo que vai sustentar você durante toda a caminhada. No próximo ponto, nós vamos falar sobre isso. Cada prova, cada tempo de espera, cada dificuldade que você enfrenta, hoje tem um propósito muito maior do que apenas te testar. Deus está fortalecendo a sua fé, porque Ele sabe que para viver os grandes sonhos que Ele tem para você, você vai precisar de uma fé mais firme do que nunca. A fé que você tem hoje é suficiente para o momento que você está vivendo. Mas para aquilo que Deus ainda vai te entregar, será preciso uma fé ainda mais madura, mais confiante, mais inabalável. Por isso, Ele permite situações que desafiam a sua confiança. Ele permite que você ande por terrenos onde não pode ver o que está por vir, só para ensinar você a confiar totalmente nele. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus não quer que a sua fé dependa de emoções ou de resultados imediatos. Ele quer que a sua fé seja baseada em quem Ele é, e isso exige fortalecimento. Exemplos bíblicos. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa do nascimento de
Isaque se cumprir, Gênesis 21. Nesse tempo, Deus foi fortalecendo a fé dele até que ele se tornou o pai da fé, exemplo para todas as gerações. Noé construiu a arca durante anos sem ver uma gota de chuva. Gênesis 6:7. Imagine a fé necessária para continuar acreditando sem nenhuma evidência. Deus o estava preparando para um desafio gigantesco. Exemplos práticos. Muitas vezes nós queremos respostas rápidas, mas Deus está interessado em formar dentro de nós uma fé que aguente tempestades, atrasos, críticas e ainda assim continue firme. Deus sabe o que você vai enfrentar lá na frente. Talvez grandes responsabilidades, grandes bênçãos, ou até grandes batalhas espirituais. E você vai precisar de uma fé robusta para permanecer firme. Aplicação pessoal. Então, se hoje você sente que a sua fé está sendo desafiada, saiba que não é para te destruir, é para te fortalecer. Cada oração aparentemente sem resposta, cada desafio, cada atraso, está construindo dentro de você uma fé que não será facilmente abalada. Lembre-se, a fé que é fortalecida no deserto será a mesma, que conquistará as promessas na terra prometida. E, finalmente, se Deus está fortalecendo a sua fé, existe ainda algo mais precioso que Ele está fazendo. Algo que tem a ver com o propósito eterno da sua vida. No último tópico, nós vamos fechar essa mensagem com uma revelação que vai aquecer o seu coração. Muitas vezes nossa visão é limitada. Achamos que Deus está apenas resolvendo um problema aqui, nos ajudando em um desafio ali. Mas a verdade é que Deus sempre vê muito além do que os nossos olhos conseguem alcançar. Ele não está apenas trabalhando para mudar a sua situação atual, Ele está preparando você para algo infinitamente maior. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está te moldando, te treinando, te alinhando ao plano dele, porque o que ele tem para você vai impactar não apenas a sua vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. Você não está sendo preparado apenas para vencer problemas pessoais. Você está sendo preparado para cumprir um chamado eterno. Exemplos bíblicos. Davi não foi ungido rei para apenas viver no palácio. Deus o preparou para liderar uma nação inteira e mudar o curso da história. De Israel, 1 Samuel 16. José não passou pela rejeição dos irmãos, pela prisão e pelas injustiças apenas para ser um governador. Deus o preparava para salvar uma multidão da fome. Gênesis 45:7. Exemplos práticos. Às vezes você pensa que Deus está demorando para te abençoar, mas o que Ele está fazendo é te equipar para carregar uma missão muito maior do que você jamais imaginou. Se Deus te entregasse hoje aquilo que você tanto pede, sem essa preparação, talvez você não conseguisse sustentar. Aplicação pessoal. Confie no processo. Deus não te chamou para uma vida pequena. Ele está te preparando para viver um propósito grandioso, para ser luz, para ser influência, para ser instrumento nas mãos dele. E tudo isso começa hoje, nessa fase que você talvez ainda não compreenda completamente. Continue firme. Deus está no controle. E o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda a fortalecer ainda mais esse conteúdo para alcançar outras vidas também. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez esteja passando por um tempo de espera e precisa ouvir essa palavra hoje. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para te fortalecer na fé e te aproximar ainda mais do propósito que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado por estar aqui até o final. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.